Você é feliz? Para você, o que é felicidade? No dicionário, felicidade significa um estado de consciência plena. Mas hoje no Saúde em Dia, vamos um pouco mais a fundo nesse conceito e saber como a filosofia estoica indica um caminho para ser feliz. A felicidade é o bem fluir da vida. Essa é uma frase do filósofo Zenão de Sítio, o fundador da filosofia estoica. Ele propõe que a aceitação das situações que não estão no nosso controle é um dos caminhos para o estado de felicidade. O compromisso com o desenvolvimento da moral, das virtudes e autocontrole inspiram gerações há milhares de anos. Ao invés de imaginar uma sociedade ideal, o estoico tenta lidar com o mundo do jeito que ele é, enquanto amadurece o autodesenvolvimento por meio da moral. A escola estoica nasceu na Grécia no século IV a.C. e é baseada nas leis da natureza. Trata de questões atemporais, valorizando atitudes acima de palavras. A filosofia é algo muito bacana, né? Geralmente a gente acha que a filosofia é uma coisa que está muito distante de nós, não é? Há um filósofo muito bacana chamado Zenão. Ele morava na Grécia, considerado um filósofo, né, antigo, e ele justamente criou essa ideia, né, que deu ao nome de estoicismo. Mas o que poderia ser isso, né? Como a gente, poxa vida, que nome feio, né? Porque quem está ouvindo assim, cara, estoicismo, será que não tinha outro nome mais bonito para ser inventado? Mas a ideia é justamente o quê? O que Zenão queria dizer com isso? Como que a gente lida com a própria existência, com a própria vida, que valores que a gente tem que faz com que a gente se encontre enquanto pessoa, enquanto ser humano, no ambiente que nós estamos, né? Então, uma das coisas que nós não podemos deixar nunca, né, é a questão do logos, que é o pensamento, né, que é a ideia, que é o conhecimento, que nós somos movidos por isso. Eu fico imaginando muito, né, pensando muito hoje em dia, a gente fala assim, né, que hoje nós somos os donos das razões, né, todo mundo tem razão de tudo. Mas será que a gente estuda e tem conhecimento realmente para ser a razão daquilo que a gente acha que tem? Porque hoje é tudo muito tão fácil dar opinião sobre as coisas, né, opinião sobre tudo. Se Zenão estivesse aqui com a gente batendo esse papo aqui, ele falaria justamente isso. Ô amigão, né, você está aí com essa toda pomposidade aí, né, todo senhor de si, mas qual que é a base que você tem, né, do seu pensamento, do seu cognitivo, da sua ideia, para poder afirmar e ter o conhecimento que você tem? Então o Zenão parte muito por isso, né, ele quis, olha bem, olha de que nós estamos falando, não estou falando do Brasil do século XXI, não, nós estamos falando da Grécia de praticamente 3.000 anos atrás, essas coisas já perturbavam o ser humano aqui, ó, há séculos. Né? Então não é novidade nossa a ideia da internet, essas coisinhas não. E Zenão, portanto, naquela época foi justamente levantar esses pontos, né? Até que ponto nós, enquanto seres humanos, também procuramos saber, conhecer, ter de fato o conhecimento que vai rechear a nossa existência. Para a gente não ficar usando outro ditado popular, né? Igual barata tonta, batendo cabeça em todo lugar e achando que a gente vai encontrar a formiguinha, né, o docinho, o açúcar em todo ponto que a gente vai, né? Para a gente realmente ter o quê? Pegando carona aqui no outro filósofo, que não é estoico, mas também é da época dele, é o Sêneca, né? Quem não sabe onde quer chegar, não sabe as direções que vai tomar, né? Então, mais ou menos o estoicismo misturando esses filósofos, ele quer o quê? Que a gente se encontre também dentro do conhecimento que a gente tem. E vou pegar aqui carona em coisas nossas do dia a dia aí. Além do conhecimento, ele falava, né, que nós devemos também ser éticos nas nossas relações e buscar a bendita da felicidade. Tema complexo, né? Que você fala assim, pô, felicidade, o que é ser feliz, né? Será que a gente ficar rindo igual uma gralha é ser feliz, né? Ficar rindo da orelha, será que isso é ser feliz? Aonde que está a felicidade? Então ele falava que uma coisa é buscar a felicidade, a outra coisa está o prazer. Então o Zenão, né, já os estoicos diziam que nós devemos o quê? Sair não em busca do prazer, fugir daquilo que nós chamamos das paixões. Porque isso nos leva, muitas das vezes, justamente a não encontrar a felicidade. E a felicidade é um dos atributos que faz com que o ser humano também tenha paz consigo mesmo. E é isso a grande questão da filosofia, né? Você meditar, refletir para conseguir ter paz consigo mesmo. Vou pegar alguns exemplos aqui, vamos ver se eu vou conseguir, né, ser feliz aí com a minha explicação. Imagina lá no domingo, antigamente tinha lá, né, as pegadinhas, há muito tempo atrás tinha a tal da pegadinha do malandro, né? Que é a pegadinha do malandro. Aí depois lá o negócio do Faustão, como é que fala o nome do Faustão? As videocassetadas, né? Videocassetadas do Faustão. Todo mundo ri. Aí você fala assim, né? Era um momento de prazer ali, né? Todo mundo tá vendo. Mas será que é possível a gente ter prazer
e ser feliz com a desgraça do outro, com a infelicidade do outro, vendo o outro se machucando? Então imagina o Zenão vendo a pegadinha do malandro. É um exemplo para a gente falar assim, pô, eu estou tendo prazer, mas não é possível que eu consiga ser feliz. Eu não posso, né, encontrar a felicidade, eu não posso estar bem comigo mesmo vendo alguém sofrendo, alguém passando por algum problema. Então isso entra nessa bem atualidade aí, né, daquilo que o Zenão falava. Vamos pegar outros pontos também, bem do nosso dia a dia aí, né, da nossa era. Imagina você, hoje não tem tanto mais, né, devido aos aplicativos aí, e numa circular, né, os nossos ônibus urbanos aí, praticamente todas as cadeiras ocupadas, entra uma senhora ou entra uma gestante, você vai, levanta para aquela pessoa sentar. Ninguém vai te aplaudir talvez, a pessoa talvez vai te agradecer, mas não dá uma paz interior? Não é feliz? A gente não fica feliz quando a gente faz isso? Isso é o que Zenão falava do estoicismo. Essa é aquela felicidade que ninguém explica, que ninguém conceitua, mas que nós conseguimos perceber com a nossa alma, né? Com o nosso ser. Realmente essa felicidade. Então peguei já dois contrapontos aqui, né? Da pegadinha. Mesma coisa, né? Ajudar a atravessar alguém numa faixa, ou você fazer algo para o outro, que você sabe assim, né? Que muitas vezes, quando a gente faz algo para alguém, a gente é mais feliz do que quem é ajudado. Porque talvez quem está ajudado está num aperto tão grande, a nossa região mesmo aqui, né, de Caratinga, e várias partes do Brasil aí, imagina quantas casas sofreram com enchente, né, caíram terras, né, inundações. Quantas pessoas anonimamente ajudaram? Mandaram água, mandaram, né, algum cobertor, mandaram colchão. Volto a repetir novamente, né, se o Zenão estivesse aqui, ia falar assim, puxa vida, você foi feliz, não foi? Mesmo que ninguém saiba que foi você. Talvez você mandou um pix, talvez você mandou entregar alguém que ninguém sabe, mas você não ficou feliz? Não é legal você saber que você ajudou alguém? É isso que o Zenão falava. Que a nossa busca, né, filosófica, estoica, né, o estoicismo pela felicidade, ela tem que ser algo que nos nutre. E que não simplesmente dá essa sensação de um prazer vazio, que é algo momentâneo. Porque o prazer vazio ele vai passar. Né? Então, assim, são essas questões que está tudo dentro dessa gama aí, né, que o Zenão falava. E vou também partir para um outro ponto, que é a questão da ética. Apesar que a ética ele falava, mas o forte da ética mesmo é Aristóteles, né? O pensador da ética também é Aristóteles. Mas por que ele também tocou nesse ponto aí, né? Porque justamente o que é ser ético? Hoje é uma palavrinha também muito usada, né? Tem conselho de ética daqui, tem não sei de que conselho de ética, não sei de onde, todo lugar tem, né? Mas o que o Zenão, esses pensadores, volto a repetir Aristóteles, que é considerado o pai da ética aí, o que esses caras eles falavam? Ser ético é você fazer aquilo que deve ser feito, mesmo que ninguém te mande fazer. É você estar bem realizando aquilo que você faça, ou faz, mesmo que ninguém te obrigue. Eu entro na casa de alguém, por exemplo, alguém me chama para ir, né, visitar, aí eu vejo a carteira da pessoa em cima de um aparador, lá em cima de uma mesa, no estante. Eu posso passar perante aquela carteira um monte de vezes. Pode ser que em algum momento ninguém esteja me vendo. Eu posso subtrair aquilo ali, né? Eu posso pegar aquela carteira para mim, o dinheiro, seja lá o que for. Mas o que? Se eu vou e volto várias vezes e vejo aquilo que eu poderia pegar e não peguei, olha que coisa bacana. Com a criança, né? Você tratar uma criança da forma que deve ali, sem puxar o cabelinho dela, sem puxar a orelha dela, sem dar um beliscão nela, sem ninguém estar perto. Tem muita gente que faz isso, né? Quando tem alguém perto, não belisca não, mas só a pessoa aí vai lá e dá um beliscãozinho. Né? Aí se alguém fala, não fiz isso não, né? Estou dando os exemplos assim do nosso dia a dia, mas é para mostrar o que é ética, né? Tentando assim talvez trazer mais para o nosso mundo. A ética é o quê? É aquele comportamento que você tem perto de 1 milhão de pessoas ou sozinho, porque está ligado ao seu caráter, está ligado àquilo que você pensa e acredita que é legal para se viver. Né? Então Zenão batia nessa tecla já, repetindo, há 3.000 anos atrás. Como que seria interessante e bacana se os seres humanos encontrassem esses pilares? Porque, de acordo com eles, se os seres humanos conseguissem encontrar esses pilares, o ser humano viveria muito melhor. Ele se encontraria, de fato ele conseguiria ser feliz e automaticamente criar uma sociedade melhor. Porque onde ninguém fica vigiando ninguém, todo mundo teoricamente subentende, porque hoje em dia parece que é meio difícil falar assim, né? Principalmente nós brasileiros, que depende muito de lei, tudo para nós é lei, não é assim? Vamos pegar um exemplo clássico aqui. Até pouco tempo atrás, quantas pessoas que tiravam foto em nudes, né? Tirava foto com o namorado, com a namorada, né? Tudo,
nos casos íntimos e depois postava aquilo na internet. Como não tinha uma lei, né, que é a lei Carolina Dickmann, não era considerado o quê? Errado. Quantos homens covardes, desculpa a expressão aqui, batiam nas suas namoradas, nas suas esposas, porque não tinha lei Maria da Penha, então quer dizer que eu podia meter a porrada porque não tinha lei? Se Zenon tivesse falado aqui, antes de lei, antes de qualquer coisa, ele ia falar assim, poxa amigão, você bater numa criança, bater numa mulher, independente de lei, você está com a sua namorada no momento íntimo, você expõe isso na rede social, independente de lei, isso é correto? Isso é legal? Isso te traz felicidade? Mas alguém fala assim, não, né, mas aí o prazer de ver aquilo ali, né, de ver o fogo pegar, o circo pegar fogo, não é assim que é o ditado, né? O prazer de ver o circo pegar fogo. Então, são essas coisas, né, que os filósofos, né, principalmente Zenon, vêm discutindo e vêm levando a gente a pensar. E é por causa disso que é um pensamento mega atual. O racionalismo deve guiar o indivíduo, né? Tudo, a razão é um princípio básico, né, de que você assimila as coisas, né, pela quantidade de argumentos plausíveis que você vai, né, compreender o que se apresenta, né? Então a razão é essencial para a conduta humana, né? Ele tem que estar sempre inteirado do que ele está percebendo, né? Do que ele está assimilando, a compreensão é fundamental, né? O segundo elemento é o controle, né? Que é justamente, né, o autocontrole que eles falam, né? Que é justamente a possibilidade de assimilação, né, e apreensão do que se apresenta a ele, né, do que efetivamente ele pode controlar, né? Então o estoico ele estaria preocupado somente com as coisas com as quais ele pode lidar bem, né, ou controlar efetivamente. As coisas que são externas e muito complexas, difíceis, né, a princípio, né, ele deixa de lado, né? Então isso aí eu não vou dar conta disso, né? Isso aí não cabe, né, na minha compreensão, ou, né, isso aí está distante da possibilidade efetiva de harmonia, de equilíbrio, né? Ele está preocupado com essa harmonia, com esse equilíbrio. Eu não posso dar conta de coisas que efetivamente eu não consigo resolver, né? E as coisas que eu não consigo resolver são inúmeras, né? E se eu me preocupo com elas, né, as consequências disso são muito graves, né, porque isso vai causar depressão, né, isso vai causar conflito, né, violência, uma série de coisas que a sociedade, né, contemporânea, atual, né, ela compartilha de forma muito evidente, né? Então, isso é um princípio básico, fundamental, né, que os estoicos colocam lá. E também tem consequências difíceis, né? Porque às vezes você não pode simplesmente, né, se preocupar com o que você pode controlar, né, quando no mesmo instante você tem coisas efetivamente que você tem que se preocupar, né? Que seria, por exemplo, né, alguns conflitos, né, fome, miséria, né? Não dá para ser alheio a essas coisas, né, o tempo todo, né? Então, o estoico não fala isso, né? Ele fala, inclusive, que você deve ajudar as pessoas, né, sem reconhecimento, ou, né, sem preocupar com a troca, né, com o retorno dessa ajuda. A solidariedade, alguma coisa, hoje é fundamental, né? Então ele fala um pouco isso, com certeza, né? Não é efetivamente estar alheio aos problemas, né, que estão acontecendo, mas na sua vida particular você deve se preocupar com o que você pode resolver, com o que você pode controlar. Esse é um princípio fundamental. Então é o autocontrole, a razão e a resignação, né, que é também uma coisa complexa, né? Quer dizer, você aceitar o que o destino lhe propõe, né? Então, isso é complicado porque isso vai para o campo religioso depois, né? O cristianismo vai assimilar isso muito bem, né? Mas ele enumera essa resignação em nome de uma vida futura, né? De uma vida eterna, né? Então, o estoico não acredita nisso, né? Ele fala que a vida é finita, né? E que nós devemos nos preocupar e viver bem, né, com as coisas que nos apresentam. Então, a resignação dele é em nome desse valor, né? Que é justamente assimilar as coisas bem para essa vida, porque ela é finita, né? Nós vamos morrer, né? E, inclusive, ele fala da posse, que é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, eles falam da posse no sentido de que a posse e a propriedade é uma coisa mesquinha, né? Quer dizer, nós não temos posse das coisas, nós vamos morrer, né? Então,
é um mero empréstimo, vamos dizer assim, né, das coisas que a gente adquire durante a vida, né, que não deve guiar a vida dos indivíduos, né, a posse, a propriedade, a possessividade, né, inclusive, né, em relação às pessoas e tudo mais, porque tudo para eles seria passageiro e isso tem como consequência a valorização da vida, né? Ou seja, já que as coisas são efêmeras, né, eu vou procurar viver bem o tempo que eu vivo. No próximo bloco, vamos entrar no contexto histórico que o estoicismo nasceu. Voltamos já! O estoicismo teve grande influência histórica nas civilizações. Ele está presente no cristianismo, no budismo, no desenvolvimento de obras de diversos filósofos modernos e até mesmo na psicologia, influenciando a construção de uma terapia contemporânea, a terapia cognitivo-comportamental. Agora vamos conhecer um pouco mais da história para entender como o estoicismo foi fundamentado, os ensinamentos por meio da mitologia e a concepção da natureza. O estoicismo é uma escola filosófica grega, né, que se situa no ano 300 a.C., que é o período helenista, né, o helenismo grego. E é o período mais exuberante da história grega, né, que na arquitetura, nas artes, né, eles são considerados, o período helenista, né, é considerado o período mais sofisticado, mais elaborado, né, da cultura grega. Mas coincide também, né, com o período das grandes crises, né, que se afirmam já com a intervenção ou adiante, né, com o domínio do Império Romano, né. Então o Império Romano se apossa, vamos dizer assim, né, da cultura grega, assimila praticamente toda ela, né, e reproduz, e inclusive com acréscimos importantes, né, no Império Romano. E o estoicismo seria já uma espécie de compilação do que foi a filosofia grega, né, desde as primeiras formulações lá, né, com os pré-socráticos, com os sofistas, passando pela tríade, né, de Sócrates, Platão e Aristóteles, entre outros, lógico, né, muitos outros. E praticamente o estoicismo vai, né, fazer uma espécie de análise, interpretação de tudo, né, e posicionar a sua filosofia, né, dentro de parâmetros que já foram relacionados, né, pela filosofia grega anterior, principalmente em relação às questões da natureza, né, que seria a formulação mais diferencial, que eu acredito, né, que os gregos conseguem formular. Então, o estoicismo estaria, né, dentro dessas concepções já formuladas pelos gregos, né, no período helenista, e eles já, pensando a questão da natureza, vão colocar posturas, né, aí que é interessante do estoicismo, né, uma postura em relação às questões da vida, as questões que se apresentam, né, como proposições do destino, né, do acaso, ou alguma coisa assim, né, e vão se relacionar com elementos que possam trazer mais harmonia, equilíbrio, né, alguma coisa dessa natureza, mas um controle, né, das coisas que se apresenta aos indivíduos, né, ao sujeito lá. A filosofia grega, ela se preocupa muito, né, com as virtudes, né? Então o filósofo grego sempre vai buscar compreender, né, quais são as virtudes, e lógico, né, que se você vai pesquisar ou se vai tratar das virtudes, você vai tratar também dos vícios, né? Então as virtudes e os vícios seriam efetivamente, né, há uma preocupação que vai, lógico, desencadear na moral, na ética, né, que seriam formulações essenciais aos indivíduos, né, ao sujeito grego, né, e o filósofo grego vai pensar esse indivíduo, né, na sua essência, na sua totalidade, né, nas questões de liberdade, de ética, nessas formulações que são essenciais à conduta do ser humano, né, em sociedade. E os gregos, desde o princípio, né, das formulações, aí a gente vai para os pré-socráticos, para os sofistas, né, eles vão pensar a natureza. Então a natureza é um campo de investigação fantástico, né, que é amplo, e eles estariam preocupados lá no início dessa formulação com questões muito mais
essenciais ou muito mais amplas, né, que seria justamente a origem do mundo, a origem da vida, a origem do homem, né? Então, sendo muito mais amplo, eles vão tentar encontrar esses elementos na natureza. Então, a natureza para eles seria justamente, né, esse campo de investigação que traria, né, vestígios, comprovações, né, argumentações plausíveis para começar a formular, né, o que é o ser humano, quais são as suas virtudes, né, como ele se insere no campo da natureza, né? Então, tudo isso faz com que essa investigação adiante, né, traga elementos que são utilizados até hoje na cultura ocidental, né? Ou seja, a filosofia grega é base do direito, é base da política, da sociologia, né? Sempre foi usada a filosofia grega, né, para sustentar, né, para estruturar o pensamento, as formulações, né, onde se inserem os indivíduos, quais seriam as relações que eles experimentam, né, dentro das sociedades, quais seriam as complicações dessas relações, tudo isso eles vão pensar. Mas pensando a natureza lá, né, eles vão compreender a natureza como um elemento complexo e amplo, né? E aí que está o diferencial que os estoicos vão, né, assimilar adiante, que a natureza inclui o homem, né? Então não é o homem que é maior que a natureza, ou ele é mais amplo, né? Ele que é a criatura principal, ele que é a criatura divina, não é isso, né? A natureza que é ampla e ela inclui os homens, né? Então, o homem é um integrante dessa natureza. Então, a natureza, para eles, né, é sempre maior, é sempre mais importante. E, lógico, todas essas formulações vão se desencadear em elementos simbólicos, né, e representações. E é por isso que o grego vai criar a mitologia, né? A mitologia é um elemento essencial, importantíssimo, é porque ele cria a mitologia para explicar o que ele não consegue entender, né? O que ele não consegue construir como argumento, como fundamentação, porque o grego sempre vai utilizar a razão, né? Que os estoicos também vão postular como coisa mais essencial. O princípio mais fundamental dos estoicos está ali, a razão, né? Então, dentro desse racionalismo, naquele momento, e até hoje, né, a gente não sabe de onde nós viemos, o que é a vida, né, o que é o mundo, como foi criado. Então, quando ele não consegue explicar isso, ele cria o mito, né, a mitologia. Então, ele insere dentro dessa mitologia elementos fantásticos, né, descritivos, né, das origens desses elementos, onde ele vai justamente criar a representação e a simbologia, mas associada a divindades, né, a uns elementos sagrados. E esses elementos estão na natureza. Então, isso é importantíssimo, porque ao mesmo tempo que ele cria essas mitologias, ele abrange essa mitologia para uma série de deuses. Então ela é politeísta, né? Então a natureza, ao mesmo tempo que ela tem essa sacralidade, ela tem dentro dela diversos deuses, diversas representações simbólicas que são sagradas. Na escola dos estoicos, eles vão prezar pela questão da natureza, né? Então, aí eu acho que o ensinamento mais fundamental estaria aí, né? Porque hoje a gente poderia compreender isso como uma visão holística, né, da vida. A vida é uma extensão, né, de virtudes, de valores, né, que a gente pode efetivamente assimilar, né? Então, se você tem uma visão holística, que é justamente a possibilidade de interagir, né, de certa maneira, né, realizar composições com a natureza, com as coisas, né, que a natureza nos apresenta, você vai ter, né, uma qualidade de vida muito melhor, né, muito maior, que é o que os estoicos falam. Esse controle que ele fala é justamente, né, da possibilidade de você, através das virtudes que você constrói durante a vida e aperfeiçoa, né, que a virtude é uma semente, né, que você planta e você vai regando durante a vida, e você vai sempre aprimorando essa capacidade pelo conhecimento, né? Então, isso traz como consequência essa harmonia, esse equilíbrio, né? Que vai possibilitar que você tenha uma vida melhor, né?
Então, esse ensinamento dos estoicos propõe, né, que você tenha uma concepção mais ampla, né, do que é a vida, do sentido dela. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. O estoicismo permanece vivo. Mais de 130 mil buscas são feitas mensalmente no Google sobre o assunto. Mas como uma escola de filosofia datada há mais de 2.000 anos continua sendo tão atual nos dias de hoje? O estoicismo ainda é algo que nós não encontramos ainda na sua plenitude, ainda é algo que nós devemos pensar, refletir, e é por causa disso que a filosofia é uma ciência milenar, né? É uma arte de pensar milenar, que os tempos passam, os anos passam, o ser humano passa, mas existem coisas que fazem parte de nós desde sempre. E tomara a Deus, né, e cada um veja a sua crença, que quem sabe um dia a gente consiga fazer essas reflexões e tentar encontrar esses caminhos aí, né, que não está no outro, né, porque geralmente quando a gente pensa no prazer, o prazer é de fora para dentro, e a felicidade é de dentro para fora. E é justamente essa a grande questão que o Zenão falava. Tendo a vida finita, você tem que prezar pelas coisas que você pode controlar, resolver, né, aceitar o que se apresenta, né, e justamente produzir, né, uma vida mais harmoniosa e mais equilibrada, mesmo com os conflitos ao seu redor, né? E você vai poder estender, né, às vezes, algum tipo de ação. Eles valorizam extremamente a ação, né? Então, a ação é mais importante que as palavras. E aí eles vão justamente ensinar a gente a ter essa postura em relação às adversidades, aos conflitos, né? E buscar sempre essa harmonia, que é praticamente interna, né? Que é o indivíduo se fortalecer. E nesse momento, acho que o ensinamento do estoico é você se aprimorar enquanto ser humano, né? Você se constituir enquanto um ser humano livre e equilibrado, né? E que possa, com isso, né, ter uma contribuição maior para a harmonia social, né? Eu acho que esse ensinamento é muito válido nesse sentido também. Não passar pela vida, mas fazer a sua vida valer a pena. É acordar de manhã e ter gosto de fazer o que você faz, a atividade que você realiza, né? Buscar encontrar coisas para fazer, ou andar de bicicleta, ou correr, estudar, namorar, ver um filme, conversar. A gente tem que dar sentido às coisas, porque já diria um outro ditado popular aqui, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, não é isso? O que significa cabeça vazia? Você não está fazendo nada. Não é assim, usando essa metáforazinha aí, né? Então, historicamente, a gente tem que gastar a vida, porque a gente vai passar por ela, não vai? Assim, né? A gente vai passar pela vida e vai passar pelo mundo. Mas aí que está o detalhe, né? E as marcas que nós deixamos, mas não é só para a sociedade e para o outro, não, para você mesmo, né? Eu acho que isso que é o grande sentido também, né, do valor histórico da vida. É você realmente fazer da sua vida a sua história e não deixar que o outro escreva a história dele na sua vida, que a sociedade faça da sua vida a história dela, mas que você consiga deixar a sua marca na sua vida. E isso só se faz você se reconhecendo da forma que a gente é, com os gostos e vontades que a gente tem e procurando realizar os nossos sonhos, não é isso? Que é um outro objetivo também que a gente tem que ter. O estoicismo, ele está na moda, né, justamente porque nós vivemos um momento difícil, né? Então, essa filosofia, ela renasce, ela se fortalece nos momentos onde as crises são mais evidentes. Tanto é que ela nasce, né, no momento de crise, de rupturas, né, lá no período helenista. Então, quando você tem os conflitos, né, você tem que postular, né, você tem que construir as argumentações, realizar as composições, né, dentro das adversidades. Isso vai produzir essa filosofia, né, que é justamente não é uma receita, né, são princípios que você vai atribuir aos indivíduos para que eles possam refletir sobre a sua condição, né? Baseado nisso tudo que nós já falamos, nas virtudes, né? Nessas construções que o indivíduo vai ao longo da sua vida, né? Formulando. Nós vivenciamos um momento histórico extremamente excludente, né? Extremamente conflitante, né? E desagregador, né? Então, o ser humano tem que ser muito forte, né, para vivenciar e para experimentar tudo isso, né?
Então, o ensinamento dos estoicos, que é justamente, né, esse controle, esse equilíbrio, essa harmonia, é um exercício, né, que nós temos que fazer, uma reflexão da nossa vida, das nossas posturas em relação à vida, para pensar, né, essas adversidades. Isso não teria sentido nenhum se nós vivêssemos numa vida tranquila, né, harmônica. Isso era normal, natural. Acho que desde sempre, sabe? Desde sempre. Vamos pegar lá desde o Egito com os faraós, né? Uma coisa que o ser humano sempre aprendeu a fazer é escravizar o outro. Mas não é escravizar só o escravizar físico, igual lá o faraó escravizou um monte de gente. Aqui no Brasil também nós tivemos aí praticamente 3 séculos, né, de escravidão mesmo física. A pior escravidão que tem é a escravidão da cabeça, né? Então por que essas coisas parecem ser óbvias, mas a gente não consegue fazer? Porque o ser humano sempre quer aprisionar o outro. E uma das formas que a gente tem de aprisionar a pessoa é justamente fazendo com que ela não tenha a identidade dela, que ela não se identifique como ser humano. E é isso que faz com que se torne uma presa mais fácil, se torne um sujeito mais fácil para cair em tudo isso que a gente vem, né, vendo acontecer na nossa sociedade. Você vê as casas hoje cada vez mais com muro, aquelas cerca elétricas, né? E hoje a gente está vivendo a sociedade do caos, né, da violência. Por quê? Porque nessa sabotagem aí, na guerra não há vencedores, na guerra os dois perdem. Né? Nessa guerra de um querer manipular o outro, os dois perdem. Um perde porque é manipulado. E o outro perde porque tem que ficar se desgastando também nessa eterna artimanha de manipular, e no final das contas é a sociedade que está aí. Né? Parece que a sociedade do cão, né? Assim, usando uma outra expressão popular, né? Olho por olho, dente por dente, ninguém mais confia em ninguém, uma violência banal por qualquer coisa. Né? Então isso, todo mundo quer assim? Óbvio que não, e é por causa disso que existem as mudanças, não é assim? Mas no contexto geral é uma coisa que ainda nós temos que superar. A busca é o seguinte, eu sempre falo com os meus alunos, eu vou falar para você também que está nos assistindo de casa aí. O caminho é muito simples, a gente gosta de ficar criando chifre e cabeça de cavalo. Tem um outro ditado popular que é muito massa, menos é mais. Então onde que eu falo que menos é mais quer buscar qualquer coisa? Leia. Ler, ler, ler e ler. E hoje em dia tem tanta facilidade aí, né, nos meios sociais, nos meios digitais, existem bibliotecas na nossa cidade, lê. Né, vai procurar entender o que esses filósofos pensaram, o que algumas pessoas falaram sobre esses filósofos, e vai conversar também. Converse com o seu professor de filosofia na sua escola, converse com o seu pastor que estuda filosofia, com o padre que estuda filosofia, conversa. E, acima de tudo, leia. Nós estamos vivendo uma sociedade assim, né, que vou terminar minha fala aqui pegando carona lá no que eu comecei. A gente costuma ser dono ou razão de tudo sem ter base de nada. Não é assim? E a base está o quê? Na leitura. Então, não vejo outro caminho. É estudar, estudar e estudar. O amanhã existe apenas no pensamento. O ontem existe apenas na memória. O presente é o acaso construído pela consciência. É com esse ensinamento estoico escrito pelo filósofo Zenão que encerramos o programa de hoje. Saúde e até mais!